A eleição de Donald Trump em 2024 redefiniu o cenário político global, marcando uma mudança nas relações internacionais. Após um primeiro mandato marcado por uma política externa isolacionista e pelo aumento das tensões com várias potências mundiais, seu retorno à presidência está levantando novas questões. Embora Trump continue defendendo uma abordagem centrada nos interesses estadunidenses, suas ações podem ter consequências importantes para alianças tradicionais, acordos multilaterais e cooperação global. Convido você a descobrir os possíveis cenários para o futuro das relações internacionais sob o governo Trump, levando em conta suas prioridades geopolíticas, suas relações com as principais potências e os desafios globais enfrentados pelos Estados Unidos. Vamos lá! A eleição de Donald Trump pode marcar uma virada nas relações dos Estados Unidos com a China. Durante seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas severas sobre os produtos chineses, desencadeando uma guerra comercial. Isso resultou no aumento de tarifas sobre uma ampla gama de produtos, gerando custos mais altos para empresas e consumidores de ambos os lados. Os setores mais afetados incluíram a agricultura, eletrônicos e automóveis. Para os Estados Unidos, o objetivo era reduzir o déficit comercial com a China, mas isso não foi alcançado. Por outro lado, as empresas estadunidenses tiveram que enfrentar custos mais altos com matérias-primas e componentes importados, o que levou à perda de competitividade. Do lado chinês, a guerra comercial contribuiu para uma desaceleração econômica, com queda nas exportações e no investimento industrial. A China também retalhou, impondo suas próprias tarifas a produtos dos Estados Unidos, prejudicando os exportadores estadunidenses. Apesar dos resultados ruins durante seu primeiro mandato, Trump prometeu endurecer ainda mais essas medidas, retornando ao cargo. Planeja impor altas taxas alfandegárias de até 60% sobre os produtos chineses e de 10 a 20% sobre todas as outras importações. No entanto, em uma conversa recente com Biden, o presidente chinês Xi Jinping expressou sua disposição de manter uma comunicação aberta e trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos para evitar conflitos e promover a coexistência pacífica, especialmente a longo prazo. No entanto, isso pode não ser suficiente para que os dois países entrem em um acordo. E sobre o conflito russo-ucraniano? O futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia, sob o comando do presidente Donald Trump, é incerto e dependerá de vários fatores. Vladimir Putin disse que o desenvolvimento das relações russo-americanas dependerá da disposição dos Estados Unidos de se engajar em um diálogo aberto. Trump, por sua vez, expressou sua intenção de manter um diálogo com a Rússia. Ele até teve conversas com Putin logo após a sua reeleição, discutindo a possibilidade de acabar com o conflito na Ucrânia. Trump tem repetido frequentemente sua intenção de resolver o conflito na Ucrânia rapidamente, o que mostra seu interesse em manter o diálogo com a Rússia. Vale ressaltar que ele expressou diversas posições sobre a guerra na Ucrânia. Trump prometeu negociar um fim rápido para o conflito, o que poderia envolver concessões significativas da Ucrânia. Ele criticou a quantidade de ajuda financeira e militar que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia, sugerindo que o dinheiro poderia ser melhor utilizado para prioridades domésticas. Contudo, a Ucrânia depende muito da ajuda dos Estados Unidos para apoiar seus esforços de defesa contra a agressão russa. Uma redução nesse apoio poderia enfraquecer a posição da Ucrânia no conflito. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou esperança de continuar trabalhando com os Estados Unidos para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Zelensky espera que os Estados Unidos continuem sendo um aliado fundamental na luta da Ucrânia por sua soberania e integridade territorial. Em relação ao conflito israelense-palestino e o Irã, durante seu primeiro mandato, Trump adotou uma política de pressão máxima, estabelecendo pesadas sanções econômicas e se retirando unilateralmente do acordo nuclear iraniano de 2015. Suas sanções visaram os setores de energia, transporte marítimo, construção naval, automotivo e óleo. Trump também reforçou as sanções à indústria metalúrgica do Irã, incluindo ferro, aço, alumínio e cobre.
Após sua eleição em 2024, ele anunciou planos para relançar sua campanha de pressão máxima, com o objetivo de restringir as exportações de petróleo iraniano e limitar a influência regional de Teherã. Mas Trump também expressou sua disposição de negociar um novo acordo nuclear com o Irã, apesar de suas críticas anteriores ao acordo de 2015. O Irã expressou dúvidas sobre a possibilidade de negociar com Trump, dado seu passado com Teherã. A situação, portanto, permanece incerta. Em relação ao conflito israelense-palestino, durante sua campanha de 2024, Trump expressou posições fortes sobre o conflito. Ele disse que Israel deve, em suas palavras, acabar com o problema. Trump também criticou o governo Biden, dizendo que a agressão de adversários estrangeiros não teria acontecido se ele ainda fosse presidente. Também enfatizou seu apoio inabalável a Israel, prometendo proteger o Estado hebreu. Trump sempre foi um firme defensor de Israel, como evidenciado por suas ações durante seu primeiro mandato, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel e negociando os acordos de Abraão. Ao mesmo tempo, Trump tentou se posicionar como um candidato anti-guerra, contrastando com Biden e outros rivais republicanos. Ele evitou tomar uma posição explícita sobre as negociações de cessar-fogo em Gaza ou a solução de 2 estados. Após sua eleição, ele teria nomeado figuras pró-Israel para cargos importantes, como Mike Huckabee, como embaixador dos Estados Unidos em Israel. Ele foi destacado por seus laços estreitos com Israel e sua oposição a uma solução de 2 estados. Huckabee também fez declarações controversas, como negar a existência de uma identidade palestina. Seus comentários anteriores sobre a anexação e os assentamentos israelenses foram considerados problemáticos. Mas essa aliança com o Estado hebraico pode complicar as relações dos Estados Unidos com outros países do Oriente Médio e com seus aliados europeus, que podem não compartilhar a mesma visão sobre as ações em Israel. A OTAN é outro ator importante. Trump já havia feito duras críticas à organização, inclusive questionando o comprometimento dos Estados Unidos em defender os aliados da OTAN caso sejam atacados. Ele insistiu que os membros aumentassem seus gastos militares, levantando preocupações entre os aliados europeus. Trump criticou a OTAN pelo que ele vê como uma divisão injusta de encargos, dizendo que os Estados Unidos arcam com uma parcela desproporcional dos custos de defesa da aliança. Ele até levantou a possibilidade de retirar os Estados Unidos da OTAN se os outros membros não contribuíssem mais. No entanto, ele disse que não buscaria enfraquecer a OTAN, mas sim fortalecer a contribuição de outros membros. Também não devemos esquecer que as relações com a União Europeia podem ser marcadas por tensões comerciais, já que Trump já expressou duras críticas às políticas comerciais da União Europeia. Mas isso não é tudo. Há também a Coreia do Norte. Durante seu primeiro mandato, Trump adotou uma abordagem agressiva, porém diplomática em relação a Pyongyang. Ele ameaçou a Coreia do Norte em 2017, mas depois se encontrou com Kim Jong-un diversas vezes, uma estreia histórica para um presidente dos Estados Unidos. Durante sua campanha de 2024, Trump expressou sua intenção de retomar as negociações com Kim Jong-un. Ele enfatizou seu desejo de continuar a diplomacia que começou durante seu primeiro mandato, apesar das críticas à falta de resultados concretos. Mas a situação continua tensa, especialmente com a Coreia do Norte aumentando seus testes balísticos. Por fim, o Marrocos poderia se beneficiar de um fortalecimento das relações bilaterais com a eleição de Trump. Ele reconheceu a soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental durante seu primeiro mandato, e essa dinâmica poderia continuar. Em relação ao resto da África, prometeu renovar a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, que permitiria que países africanos qualificados acessassem os mercados dos Estados Unidos sem tarifas. No entanto, ele também criticou alguns países africanos pela falta de cumprimento das condições deste programa, no que diz respeito à sua posição sobre a guerra na Ucrânia. A eleição de Donald Trump em 2024 promete remodelar o tabuleiro de xadrez geopolítico global, com impactos significativos nas relações internacionais. Da China à Rússia, passando pelo Oriente Médio e pela OTAN, cada jogador terá que se adaptar a uma política externa focada nos interesses estadunidenses e marcada por uma abordagem às vezes imprevisível.
pois essa presidência gera preocupações quanto à estabilidade global e à cooperação multilateral.